Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Circuito aqui pela Imagem TV. Seja muito bem-vindo, mais uma semana. E aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Como é que você passou essa semana? Tudo maravilha? Tudo 100%? Então tá certo. O programa de hoje tá muito bacana. A gente preparou uma edição muito especial com assuntos que eu tenho certeza que você vai adorar. Confere só. A ortodontia além da estética. Um bate-papo com a ortodontista Carolina Brioski Matias. Ainda sobre a saúde bucal, o implantodontista Augusto Pupim fala sobre os implantes dentários e seus benefícios. O clima vai ficar quente aqui no circuito. A terapeuta sexual Flaviane Brandenberg e o empresário Vitor Paviotti explicam como apimentar a sua vida sexual. Já a parte musical fica por conta do músico Jura Fernandes. E aí, gostou? Então você não saia daí, porque o programa Circuito está no ar. E a gente começa o programa Circuito falando de um assunto muito bacana, a ortodontia além da estética. E claro, para poder conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a doutora Carolina Brioski Matias, que é ortodontista. Falei bonito agora, não falei, doutora? Falou bonito. Seja bem-vindo ao programa Circuito, Obrigada. Viu? Eu queria já que começasse a falar para o público que está em casa, o que é a ortodontia? A ortodontia é uma especialidade da odontologia que trata dentes e ossos maxilares mal posicionados. E como que funciona? A gente sabe que é uma especialidade, né, do dentista. Então tem dentista que cuida de implante, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Tem outros que cuidam sobre isso daí. Então não é qualquer dentista que faz esse tratamento, né? Não, para fazer um tratamento ortodôntico adequado, tem que se procurar um especialista, que é o ortodontista. Você vai marcar uma consulta, vai ao consultório, ele vai pedir os exames necessários para fazer um estudo sobre o seu caso. Esse estudo, ele consta imagens radiográficas, fotos do paciente, modelos de gesso, além de um exame clínico bem feito. Né? A partir desses dados, o ortodontista vai fazer um estudo do caso, um diagnóstico do caso e vai apresentar ao paciente as opções de tratamento. Às vezes, um caso tem várias opções de tratamento, não é um só meio para poder chegar a um resultado adequado. Doutora Carolina, quando a gente fala em aparelho dentário, logo a gente lembra de dente torto, né? Agora, você quer coisa feia, o tal do dente torto, né, para estética. Agora, não só para estética, mas o dente torto, ele traz malefícios à saúde bucal, né? Traz malefícios funcionais, né? E também na saúde dos dentes, porque um dente torto, a gente sabe que o paciente não consegue escovar e higienizar adequadamente. Você tem assim, os dentes mal posicionados que ficam, às vezes, um de frente para o outro, você não consegue escovar todas as faces, nem passar o fio dental de forma correta. Então, ali vai começar a acumular placa bacteriana, pode começar a acumular tártaro, aí você pode ter perdas ósseas, né? O paciente pode chegar a perder os dentes por causa dessa falta de higienização. Além desses problemas com a higienização, também tem os problemas funcionais, uma mordida torta, por exemplo. O paciente começa a causar uma fadiga muscular muito grande, ele pode chegar a ter enrijecimento dos músculos da face, do pescoço, dores de cabeça. É justamente isso que eu queria tocar nesse assunto. Já que você começou falando, eu já queria perguntar. Muita gente não sabe, mas a questão de dores na cabeça, dores no pescoço, dor de coluna, muscular, tem a ver com os dentes. Muita gente não sabe disso. Sim, tem totalmente ligado, porque quando você está com uma posição, por exemplo, como eu falei, uma mordida cruzada, você está causando uma fadiga muscular. Ou, às vezes, a sua mandíbula, que é a parte de baixo, né, dos dentes, ela fica numa posição que o côndilo lá da articulação em cima, que liga a mandíbula ao crânio, fica, a gente fala que é uma distração condilar. Essa distração condilar, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai causar um problema, mas a longo prazo, isso pode levar a um problema sério de estalos, dor mesmo, dor de cabeça, cefaleia tensional. Vários problemas podem ser causados pela má posição da mordida do paciente, além da estética ficar prejudicada também. Quando a gente fala, né, no comecinho mesmo a gente falou que a estética, na verdade, muita gente se preocupa em ter os dentes bonitos, mas a grande preocupação hoje tem que ser pela saúde, justamente por aquilo que a gente falou. O dente torto, ele é feio, mas se não tomar cuidado,
Sim, os pacientes procuram o consultório primeiro pela estética, né? O que você vê no espelho que é a primeira coisa que te incomoda. E aí depois eles chegam no consultório e a gente começa a perguntar, e aí, tem sentido dor de cabeça? Tá sentindo dor em alguns dentes? A gente começa a observar desgastes dentários, porque o dente que está mal posicionado, a mordida mal posicionada, você começa a desgastar mais uns dentes que os outros. Então, às vezes o paciente vem e a gente começa a reparar. Perguntar essas coisas, o paciente fala, realmente, eu tô com isso, tô com isso, tô com isso. Só que o que trouxe ele ao consultório foi a estética. Então, assim, nada como um especialista para poder indicar realmente o problema que o paciente tem. Né? Ou seja, a gente não tem noção, né? A gente não tem ideia de que, às vezes, um dente torto, uma mordida torta, causa tudo isso para a nossa saúde. Por isso que é importante, né, os veículos de comunicação fazerem essa divulgação, né? E quais são os tipos de aparelhos que são usados nos tratamentos? Então, existem aparelhos fixos e aparelhos removíveis. Os fixos são aqueles que a gente chama dos brackets? Isso, Eu brackets. sempre quis usar brackets, assim, que eu acho um luxo, sabe? Assim, tem aqueles monte de... A gente pode colocar só para poder... Só por estética, assim, para poder ficar bonito, sem ter que apertar? Então, qualquer aparelho, se você instalou um aparelho, passou o fio de alinhamento, ele vai exercer uma força sobre os dentes. E toda força ortodôntica, ela é inflamatória. Então, assim, aparelho só para você olhar não existe, por favor. Aqueles aparelhos de ostentação, não. Aparelho é para tratar. Não dá para você colocar um aparelho só para... Mas eu acho os brackets tão bonitos, assim, acho tão legal. Eu também acho lindo, né? Mas se você for olhar, todo mundo tem alguma coisa que pode ser corrigida com o aparelho, assim. Geralmente algum dentinho que não está na posição certa. Então, assim, dá para colocar um aparelho, mas coloca com um especialista e tenha certeza do seu início e final do tratamento, como é que vai ser conduzido, para não ter problema depois. Então, só para recapitular, a gente tem então o aparelho fixo e tem um aparelho móvel. Isso. Os aparelhos removíveis geralmente são aparelhos ortopédicos. Eles não fazem movimentações ortodônticas muito grandes, que é a movimentação dos dentes mesmo. Aparelho ortopédico geralmente é para fazer correções esqueléticas ou às vezes criança, para fazer manutenção de espaço, expansão de arcada, né? E a contenção no final do tratamento ortodôntico também é feita com um aparelho removível. Então, para saber qual tipo de aparelho que eu devo usar, o primeiro passo é procurar um profissional. Isso, um especialista. Existe hoje no CRO, no site do CRO, né, que é o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, toda a lista de especialistas que são inscritos pelo CRO. Qualquer pessoa pode entrar no site, pode olhar se o seu dentista, o especialista, ele é credenciado pelo CRO. E também existem as associações, a Associação Brasileira de Ortodontia, por exemplo, que você pode olhar a lista de profissionais na internet que tem credenciamento. Então, assim, para o paciente é muito importante ele saber se ele está sendo tratado por um profissional qualificado. Agora, doutora, é caro fazer um tratamento ortodôntico? Então, aí depende do que é caro, né? Vai depender muito do profissional, né? A terapia que ele vai colocar, qual a terapia que ele usa no consultório. Mas aí o que a gente tem que dar valor é a saúde, né? Eu acho que quando assim... Vem em primeiro lugar, né? A saúde vem em primeiro lugar. Pois é, o programa Circuito de hoje começou falando sobre um assunto muito bacana, um alerta para as pessoas, né? Porque muita gente às vezes até acha, como eu falei, que muita gente acha que o aparelho dentário é estética. E nem tudo é estética, ele também envolve a questão da saúde bucal, né? Isso, com certeza. Então, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a doutora Carolina Brioski Matias, que é ortodontista. Obrigado, volte outras vezes aqui no Circuito para esclarecer e trazer boas informações para o nosso público. Obrigada a você, adorei o programa. Que bom. E olha, antes da gente ir para o comercial, essa semana foi inaugurado na Praia do Canto uma casa maravilhosa chamada By Rock. E claro, o nosso programa não ficou de fora e foi lá, fez uma cobertura e vai mostrar os melhores momentos para você a partir de agora. Confere com a gente. Bem, pessoal, agora que tal você ir de casa conferir como foi a noite de inauguração do By Rock Steakhouse aqui na Praia do Canto. E claro, o circuito não ficou de fora deste evento badaladíssimo e você é o meu convidado VIP. Você confere tudo isso a partir de agora. Vem comigo, vai!
E a gente começa conversando com Karan Habib, que é um dos anfitriões da noite. Parabéns, que casa linda, viu? Muito obrigado, espero que vocês estejam gostando. A casa é isso aí para o pessoal poder estar se divertindo, estar comendo um steak de qualidade, também outras opções como frutos do mar, enfim, poder estar socializando também com a sinuca, com o andar de cima. Espero que o pessoal esteja gostando. Eu quero saber o seguinte, Fred, como é que você vai conseguir conciliar carreira de músico e agora como empresário? Primeiramente, é um prazer estar participando do programa Circuito, junto com o Gabi, meu amigo, pessoal. Enfim, Gabi, eu estou bem à vontade aqui, né? A galera, os meus companheiros já me deram total liberdade. Fred, quando você tiver show, eu quero que você vá, porque a gente também é fã. Então, tipo, a gente quer que os fãs continuem prestigiando o seu trabalho. Vamos entrar para gravar um disco novo. Foram 10 meses de muito suor aqui derramado, muito sangue derramado, mas graças a Deus a casa tá linda, a gente está super satisfeito. E quando tiver show, vou atrás dos fãs, vou tocar porque é o que eu amo, e eu acho que eu vou conseguir lidar com isso aqui me alimentando dos meus shows, assim, porque é a minha gasolina, é o que me faz feliz, é o que me deixa com um sorriso no rosto para eu poder recebê-los aqui no ByRock, e é isso aí. Thiago Lacerda é um dos anfitriões da noite. Thiago, parabéns pela casa, viu? Muito obrigado, sejam bem-vindos, uma casa nova. Vitória merece uma casa desse porte. Espero que a gente consiga atender vocês da melhor forma possível. Vamos falar um pouquinho para quem está em casa? Vamos apresentar um pouco a casa. De onde que veio essa ideia do ByRock? O ByRock surgiu de um sonho, de algumas viagens de um dos donos, de todo mundo. Acho que quem trabalha com a gente já pegou a causa mesmo. Ela tem um pouquinho, por ser uma steakhouse do Outback, puxou um pouquinho do hard rock, mas a identidade é nossa mesmo. Cada detalhezinho surgiu de cada uma das pessoas que trabalharam aqui. Então a identidade é bem nossa mesmo. O ByRock é o ByRock e vai vir para fazer a diferença no estádio. Espero que possamos servir todo mundo da melhor forma possível e que as pessoas que venham aqui tenham uma experiência diferente de qualquer coisa que já teve aqui em Vitória. Lu Lima, Larissa Altoé, as duas entendem muito bem de festa. Eu acho que de local, assim, requintado, um lugar de qualidade. Eu acho que o ByRock oferece isso, né, Larissa? Eu acho que eles se preocuparam muito nos detalhes. Eles pensaram no cliente, pensaram em fazer algo especial. Você vê as guitarras que tem penduradas, todos eles trouxeram de São Paulo. Os detalhes da mesa, do que é servido. E eu acho que Vitória merece. Eu espero que o público prestigie para ter continuidade a casa. Eu acho que essa pegada de steak americana, os capixabas gostam. Que a gente vê aí os outros que abriram estão todos lotados, por isso que eu acho que eles estão apostando. E o cardápio é bem diversificado. Tem o hambúrguer, batata frita, mas eu vi que também tem risoto, tem salada. Então eu acho que eles vão conseguir pegar vários públicos por conta desse cardápio diversificado. Sem contar que todo mundo que chegou aqui falou, nossa, que lindo. Aquela mesa de sinuca lá em cima que vira mesa de jantar, eu achei super charmosa. A iluminação que o Galerani fez também, a gente sabe que hoje um ambiente que se não tem uma iluminação legal, não fica gostoso, a pessoa não vai. Eu acho que tem tudo para pegar assim. E aí, gostou? Muito bacana, né? Olha, você não saia daí porque no próximo bloco a gente continua falando sobre saúde bucal. Então, não saia daí. Eu vou rapidinho para o intervalo, mas eu volto já já. E o programa Circuito já está de volta. Como eu falei com você aí de casa no bloco anterior, a gente continua o programa de hoje falando sobre saúde bucal. E o meu convidado de agora, do segundo bloco, Dr. Augusto Pupim, é implantodontista. Tudo bom? Tudo jóia, Gabriel? Tudo bom, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu já quero perguntar o seguinte, o que é um implante dentário? Bom, o implante dentário, eles são raízes artificiais, tá? Feitas de titânio, que são usadas para substituir os dentes que a pessoa vê acabar perdendo, a pessoa que usa uma prótese, tem vontade de trocar essa prótese por implantes. Então, implante é isso, é uma forma de repor essas raízes para poder futuramente fazer próteses sobre esses implantes. Agora, vale lembrar que uma vez colocado o implante, é permitido o dentista colocar
não é isso? Exatamente, como eu havia falado, na verdade o paciente, né, ele está interessado no dente. O implante nada mais é do que uma forma de reter esse dente na boca. Então o implante ele vai possibilitar a pessoa que usa, por exemplo, uma prótese removível, realizar um implante e substituir essa prótese por uma prótese fixa. Ô doutor, quando é que a pessoa ela procura um profissional para poder fazer um implante dentário? Eu tô querendo, na verdade, assim, entrar num vocabulário bem popular mesmo, para que o meu telespectador ele consiga entender. A partir de que momento que ele consegue entender ou que ele vai procurar um profissional para realmente fazer esse implante? Bom, o pessoal que está em casa poder entender, são dois os motivos que a pessoa procura um profissional para realizar o implante. O primeiro é a estética, que é o quê? É a beleza do sorriso, quando a pessoa está incomodada com o seu sorriso no espelho, quando ela fica, vamos dizer assim, se sente insegura, né, no meio social, em uma festa. E assim, ou às vezes que o dente está escuro, exatamente, ou que está com o dente quebrado, sim, mais ou menos isso, né? Isso. E o segundo motivo é a função, nada mais é do que a mastigação. A falta de dentes, além de acarretar problemas estéticos, vai também vai dar problema na função mastigatória da pessoa. Ela vai ter dificuldade de triturar os alimentos e até na deglutição, que pode até interferir em todo o processo digestivo do alimento. E é justamente aquilo que eu falei no bloco anterior, as pessoas acham que fazer um implante ou colocar um aparelho dentário é simplesmente estética, mas não, tudo isso tem a ver com a saúde da gente. Sim, né? Envolve toda a saúde da pessoa. Então a pessoa, ela sendo reabilitada com implantes, a gente vai conseguir devolver, além da estética, essa função mastigatória que ela havia perdido. Agora, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, os nossos dentes, as raízes, elas são todas fixadas no osso, não é isso mesmo? Exatamente. Quando a gente vai fazer um implante, a gente tira os dentes, automaticamente a raiz sai junto. Como que vai ser feito isso? Se é parafusado, como é que funciona? Sim. Primeiramente, o paciente ele tem que procurar um dentista que esteja habilitado, que tenha feito algum curso, alguma especialização, alguma pós-graduação nessa área, que ele vai ser capaz de fazer um implante com a técnica correta, tá? A partir do momento que ele encontrar esse profissional, que ele sinta confiança, o profissional bem indicado, que tenha uma referência, esse profissional vai pedir uma série de exames. Primeiramente, vai pedir um exame radiográfico para ver todo esse tecido ósseo do paciente. Face completa, exatamente, né? Para ver a possibilidade de fazer esse implante. Futuramente, depois do paciente realizando esse exame, vai poder avaliar se pode ou não pode fazer o implante dentário. Eu queria que você enumerasse alguns benefícios em relação a essa questão. Estético a gente já sabe, mas que falasse alguma coisa mais relacionada à saúde. Então, o implante bem feito, como eu falei, dentro da técnica, ele vai devolver a função mastigatória, voltando a falar sobre esse tema, porque a pessoa com o implante, ela consegue higienizar da mesma forma que um dente natural, ela passa fio dental, ela escova esse dente, ela vai se sentir mais segura para sorrir. Não muda nada? Não muda nada, é muito parecido com um dente natural. A única diferença é a questão da raiz, que é uma raiz artificial sustentada por uma raiz artificial que vai sustentar uma coroa de porcelana. Agora, por exemplo, quando a pessoa ela vai mastigar, eu conheço casos de pessoas que vão mastigar uma carne que fez implante, hoje ela se sente até mais tranquila, porque ela mastiga numa facilidade, assim, e ela está confiante, ela sabe que ela não vai ter problema de perder o dente. Sim, né? Essa é a vantagem do implante em relação às próteses removíveis, que é o popular rote ou a dentadura. Hoje em dia o implante, além de repor perdas unitárias, que é a perda de um dente, ele consegue também sustentar todos os dentes na boca, que é um tratamento conhecido como protocolo. Agora, a gente tem o caso da dentadura, do rote, né? Que são coisas até do tempo da minha avó. Eu lembro que a minha avó tirava a dentadura para poder fazer a higienização. E hoje em dia, isso aí até caiu um pouco, né? Porque as pessoas estão procurando mais o implante para poder Sim. fazer. A diferença entre um e outro. A gente sabe que o implante ele é fixo. Já os outros é como se fosse um aparelho móvel, que você tira. Então, se a pessoa está falando, está vindo aqui... Vários casos, né? Sim. É bem desagradável isso. Sim, além de, com o tempo, a pessoa ter que sempre estar trocando essa prótese, tá? É uma prótese que ela não dura muitos anos, diferente do implante, que é um tratamento que possui uma maior longevidade. Essa prótese removível, muitas vezes, fere todo o tecido gengival, atrapalha a fonética dessa pessoa. Então, é uma prótese assim, um pouco desconfortável. As pessoas que substituem essas próteses por implantes, elas relatam que o conforto aumenta muito nisso daí. Você acabou falando de tempo, né? A pessoa que coloca a prótese. Em média, quanto tempo a pessoa fica com aquela prótese sem precisar de mexer? Ou ela não precisa de mexer? A só prótese mesmo... sobre implante? É.
Olha, o implante, tá, normalmente, o que acontece? É para toda a vida, tá? Quando algum problema acontece, que seria, vamos dizer assim, a troca da coroa, isso é questão de anos, tá? Não é um tratamento que vamos dizer assim, necessite de uma troca rápida, frequente. A pessoa, obviamente, ela tem que ir ao dentista de 6 em 6 meses, para o dentista fazer uma revisão, ver como é que está sendo feita essa higienização por parte do paciente, a limpeza, né, desse dente. Mas é um tratamento que, bem feito, e o paciente dando essa continuidade em casa, dura muitos anos. Por que o senhor acha que os implantes vêm crescendo a cada dia mais nos consultórios? Bom, primeiramente por causa do custo. Logo que os implantes foram lançados, algumas décadas atrás, era um tratamento assim, muito caro. As pessoas acabavam até pagando esse tratamento em dólar, porque era tudo importado, todos os materiais que eram utilizados. E hoje em dia existem fábricas nacionais de implante muito boas, com tecnologia de ponta. Isso barateou para o dentista e acaba consequentemente barateando para o paciente. Além de, com o tempo, ter evoluído também a questão da osseointegração, que é o quê? A taxa de sucesso do implante. Hoje em dia ela gira em torno de 97% a 98%. Então, quando bem indicado, é muito provável que esse implante não vai sofrer rejeição. Justamente, já que a gente está falando dessa questão de rejeição, 98% dos casos, né, são de implantes com resultado positivo. Sim. Esses 2% que sobra, que é o caso da rejeição, quem são as pessoas, os pacientes que costumam a ter o implante rejeitado? Bom, uma boa pergunta. Essa rejeição pode acontecer por 2 motivos. O primeiro motivo, que é um pouco desagradável, é quando o profissional executa uma técnica de forma incorreta. Não utiliza uma seja, um profissional não preparado para fazer também, ele né? comete alguma negligência ou imprudência, ele usa um material não esterilizado, ele não tem um curso que habilita ele a fazer esse implante. Então, assim, se o profissional cometer algum erro, mas isso é muito raro de acontecer. O principal motivo para ocorrer uma perda de um implante é quando o paciente não é diagnosticado na consulta inicial, ele possui algum problema sistêmico, como uma diabetes não controlada. Então, vai atrapalhar a cicatrização dessa pessoa e não vai ocorrer a regeneração do osso para consolidar esse implante na boca. Tá certo. Uma outra pergunta que eu preciso de perguntar é sobre, a gente falou um pouco que antigamente quando foi lançado o implante era algo que era realmente um valor absurdo, até porque era um material importado. Né? Hoje em dia, já que tem essa possibilidade desse material, ele é produzido no Brasil, como que fica a relação preço para o consumidor? Às vezes tem muita gente que acha que é caro. É caro realmente fazer um implante? Hoje em dia fazer uma prótese sobre uma raiz natural de uma pessoa e fazer sobre um implante, o valor da prótese é muito, vamos dizer assim, parecido. Tá? O que vai diferenciar é o valor da cirurgia do implante. Mas é um tratamento, como eu falei, é um tratamento que vai possibilitar uma devolução de função e estética, então vale a pena para o cliente fazer isso. Não é uma coisa que está acessível hoje em dia para ser feita. Pois é, aqui no Circuito a gente aprende, tá vendo? A gente começou o programa falando sobre ortodontia, agora a gente está falando sobre implante dentário, isso é muito bacana, doutor. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, eu acho que o telespectador ele aprende, né, com essas informações e que bom que a gente tem profissionais capacitados para poder nos orientar. Obrigado mesmo, viu? Eu que te agradeço a presença, Gabriel, e é bom poder passar isso para o pessoal de casa para saber que hoje em dia o implante é uma realidade que pode ser feito por praticamente todas as pessoas. E olha, a gente conversou aqui com o Dr. Augusto Pupim, ele é implantodontista e falou um pouquinho sobre essa questão do implante dentário. A gente vai dar uma rápida parada para o intervalo comercial, mas antes tem recado da Sava Móveis para você. Não sai daí, a gente volta já. Circuito já está de volta. Você que está em casa, está acompanhando o nosso programa, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência e claro que a sua participação é muito importante. Eu preciso que você nos ajude a fazer um programa a cada semana melhor. Para isso, você, por favor, encaminhe um e-mail para a gente, euquero@imagem.tv
Lá você sugere um convidado, um assunto para a gente poder debater, até mesmo um cantor, um grupo para poder vir participar e fazer um musical com a gente, tá certo? Obrigado mesmo você que está em casa aí conferindo o nosso programa, se é reprise, se é inédito, eu sei que você está junto com a gente. Obrigado mesmo. E agora o assunto vai ficar bem quente aqui no programa Circuito. A gente vai falar sobre sexo, eu quero sexo, não é mais ou menos assim? Seja bem-vindo, meus convidados. Flaviane Brandenberg é terapeuta sexual. Falei sobre o nome certo? Falou certinho. E Victor Paviotti. Isso. Falei certo também. Sim, senhor. É empresário de um sex shop. Ou seja, já viu que o assunto aqui tá bem apimentado, né, gente? Sejam bem-vindos ao programa, viu? Obrigada. Vamos começar falando sobre essa questão de educação sexual. Como que é isso? É uma professora da aula? Como é que funciona isso, Flaviane? Sim. Eu tenho um estúdio aqui na Praia do Canto, no qual eu ministro aulas e faço trabalho de terapia também. Então, quando a mulher me procura, ela fala, o primeiro ponto é, eu tive uma educação muito reprimida, eu tenho vergonha do meu corpo, eu gostaria de ser um pouco mais ousada com meu parceiro. Então, é você fazer todo um trabalho de você destruir muitas crenças, muitos valores que são extremamente limitantes e você agora levar ela a ter uma outra visão, você ter um outro conhecimento sobre o seu corpo, é você educar, algo que nós deveríamos aprender lá na adolescência. Muitas mulheres começam a aprender a partir dos 30, 40, 50, 60 anos. Mas você acha que é com o passar dos anos, hoje a gente está em 2015, olha, é uma geração que a mente da população é muito aberta. Sim. Eu acho que isso colabora muito para que as pessoas, como você falou, para que as mulheres e até os homens venham procurar um profissional pedindo ajuda, né? Sim, porque a mídia também ela retrata o tempo todo, de 5 anos para cá, são 13 anos que eu faço esse trabalho, de 5 anos para cá eu percebo a procura está maior e está maior também para o público mais velho. Então eu tenho muitas alunas de 50, 60 anos, até 70 anos, que nos procuram a fim de eu quero curtir o meu relacionamento, curtir o relacionamento no âmbito sexual. Então eu fiquei muitos anos de luz acesa, eu fiquei muitos anos sem o meu parceiro ver meu corpo, sem me permitir às vezes até tomar um banho com o meu parceiro. Isso existe e eu pego isso todos os dias. Então são casos que você tem que demonstrar para a pessoa que não é errado, não é feio, não é pecado. Porque dentro de 4 paredes, eu acho que você tem que ser livre, leve, solta, você e seu parceiro. Eu falo, o caminho mais difícil, às vezes, é você construir essa ponte de intimidade. Primeiro com você e depois com seu parceiro, que é importante e saudável. Flaviane, você falou que as mulheres procuram, mas se a gente tivesse que fazer botar numa balança, quem mais procura esse tipo de tratamento? São os homens ou são as mulheres? As mulheres procuram porque as mulheres não têm vergonha. O homem ele também tem a mesma carência, mas ainda existe muito preconceito, a questão do machismo, né? O homem admitir que eu estou com alguma dificuldade ou que eu não sei como fazer é um pouco mais difícil. Então, hoje eu consigo ministrar curso ou treinamento com um casal, junto com outro profissional que também é um sexólogo, mas é algo assim mais específico dentro de empresas. Do homem vir e buscar ajuda, eu percebo ainda muito, assim, é bem devagar, o número é bem distante. É menor, né? É muito menor. Ô Vitor, você é empresário, você tem uma sex shop virtual, não é isso? Como é que você enxerga isso? Ela falou sobre essa questão do homem, o homem ainda é muito machista, né? Como é que você enxerga? Você vende produto erótico. Sim. E aí, de onde surgiu essa necessidade de você começar a trabalhar com isso? Você começou falando sobre educação, também envolve um pouco de educação em questão de sex shop. A maioria das pessoas hoje olham o sex shop como se fosse assim, uma abominação, pelo fato de vender vários tipos de coisas que algumas não levam em conta. Mas é legal pelo fato da educação, por exemplo, o pai e uma mãe hoje não sentam mais para conversar com os filhos e às vezes eles têm o quê? A rua, a escola, como vocês começaram a conversar agora, para aprender sobre isso. E hoje um sex shop é legal se trabalhar pelo fato de que existe não só um ramo de sex shop dentro do próprio sex shop, existe um ramo de quê? De cosméticos, de higiene pessoal, existe até mesmo o vestuário feminino ou masculino nessa parte. Então é uma coisa boa de se trabalhar. Cada questão é uma questão. Então uma pessoa, ela não vai variar assim, eu só quero comprar um produto de sex shop. Não é assim. Não é tão simples como todo mundo acha que é. Mas é uma coisa assim, mais sofisticada, mais dentro do ramo mesmo de sex shop. Por exemplo, os produtos que
A gente vai falar daqui a pouco aqui, que a gente trouxe. Então vamos aproveitar e só fazer um comentário. Você acabou comentando que as pessoas, elas vão no sex shop e às vezes não só os aparelhos, não só masturbadores, nada disso, mas que também tem produtos de higiene, né? E como é um caso de um sabonete íntimo que tem aí. Sim. Não só um sabonete íntimo também, desculpa, pode falar. Não, vamos falar sobre isso. Não só um sabonete íntimo, você tem pode segurar para mim? Agora. Não só um sabonete íntimo. Na verdade, a gente trabalha também com os perfumes. E esse sabonete íntimo, o legal dele é que ele não é só para tomar um banho, ele serve também para controlar o pH da vagina. Então, isso é bom que evita bactérias, evita certas coisas que principalmente o cheiro. Às vezes uma mulher não tem aquela tendência de ter um cheiro bom na própria vagina. Algumas mulheres têm uns problemas, sim, disso. Então, um sabonete desse pode fazer o quê? Dar à mulher uma coisa mais confortável. Até mesmo parceiro. Às vezes os parceiros eles têm preconceito nas próprias mulheres pelo fato delas terem um odor. Vamos botar. Você falou de uma coisa muito interessante e eu vou dar uma deixa aqui. Eu conheço um caso de uma pessoa que, por exemplo, que não pratica o sexo oral por conta do odor. Isso é um fator também. Sim. É onde entra uma questão dessa da parte de higiene, né? Também, eu acho que a visita também a ginecologista, porque a própria medicação que ela está tomando pode alterar. A questão do pelo também, às vezes eu falo, a gordura da pele, quando ele gruda no pelo, então ele deixa o cheiro mais forte, então a depilação ela é importante. O produto, eu acho que ele vem para dar aquele grão finale, para você deixar com cheiro, isso aí, como nosso colega está falando, mais agradável. Porém, a visita ao ginecologista, a alimentação é muito importante. É fundamental, o fumo, a bebida alcoólica, ela altera muito o cheiro e o pH também. Então, tem alimentos, sucos, tem vários tipos de alimentos que ele melhora muito o cheiro e o sabor. Então, nós temos, assim, vários subterfúgios que você pode adquirir para você melhorar. Então, é para o homem e para a mulher. Como também tem produtos como o Flogor Rosa, que você pode usar, porque ele é um bactericida, que você pode utilizar uma vez por semana, você compra em farmácia, ele é excelente. Então, tem muitas coisinhas que pode ser trabalhado. Porque o sexo oral, ele é importantíssimo para o relacionamento. E às vezes o casal deixar de curtir por causa de uma questão de asepsia, eu acho que é uma perda muito grande. Eu acho que os casais precisam se encontrar, trabalhar tudo isso que nós temos à disposição, porque isso enriquece o relacionamento. Ô Flaviane, eu vou até perguntar uma coisa que entra isso que você acabou de comentar. As pessoas quando procuram o teu trabalho, né, para poder se abrir mais e acabar melhorando a vida sexual com o parceiro, existem casos de mulheres, até mesmo homem que falam assim, não, eu não pratico o sexo oral. Quando essas pessoas acabam fazendo esse tratamento, com o passar do tempo, como é que você enxerga essa questão de melhora? Quantos por cento, mais ou menos, das pessoas você tem esse feedback final dizendo, nossa, a melhora foi 100%, então foi 80%, eu já faço aquilo que eu não fazia. Como é que funciona isso? Muitas pessoas, elas se abrem assim, por exemplo, uma massagem erótica, tranquila, que é mais fácil. Tem pessoas que, por exemplo, o sexo oral, tem muitos homens como mulheres que falam, eu não gosto da textura da pele, eu não gosto do cheiro, mesmo a gente oferecendo produtos com sabores que esquentam, são vasodilatadores, são excelentes, mas às vezes a pessoa não gosta do tipo do ato em si. Então, assim, de 0 a 10, pessoas que falam assim, eu não gosto, 5 a 6, eu acho que é um novo universo que se abre. Mas 4 ainda se mantém, eu não gosto e eu quero explorar outros tipos de técnicas. Porque a pessoa não se vê num ato, sente nojo. Eu tive uma aluna que ela tem um trauma no relacionamento de 6 anos, que o parceiro ele fez ânsia de vômito, chegou até a externalizar. Quando ele estava fazendo a parte do ato. Então, isso foi um trauma gigantesco na vida dela. Então, porque ele realmente não gosta e para tentar satisfazer a parceira, ele forçou um ato que foi um trauma muito mais profundo para o relacionamento. Então, é melhor, eu admito que eu não gosto, mas eu posso fazer uma massagem com as mãos, eu posso usar um produto que aquece. Substituir, na verdade, né? Acessórios que vai causar prazer maravilhosos, como o nosso... Um colega, ele trouxe aquele acessório que ele vai falar melhor sobre ele, que ele vibra, ele causa uma sensação maravilhosa. Então, tem outros caminhos. Mas é aquela coisa, nem todo mundo gosta de bolo de chocolate. É verdade. Ô, Vitor, eu vi que você trouxe ali, a gente tem um anel peniano, não é isso? Isso. Vamos falar um pouco sobre isso. É um acessório que é usado para os homens, mas que também também é bom para as mulheres, né? Sim. O anel peniano, ele é um dos muitos produtos que existe vibração nele. Eu tenho um anel peniano sem vibração e o com vibração. A diferença entre os dois são poucas. No caso, seria a vibração.
Mas a maioria das pessoas que procuram comigo são homens. Por quê? Pelo fato de quererem fazer alguma coisa diferente na relação, eles têm muito preconceito em comprar, por exemplo, um vibrador. Eles não aceitariam ver um vibrador introduzindo nas mulheres deles, entendeu? Então, pelo fato do anel peniano ser de silicone, ele tem um ajuste em cada pênis. Então, essa parte que está em cima, ela vibra. Então, o homem ele colocará normalmente o anel peniano como se fosse uma camisinha até a base do pênis. E na penetração, a parte que tem a bateria, ela vai vibrar justamente no clitóris da mulher. E isso pode estimular muito a mulher, levando ela a ter um orgasmo. Ou seja, na verdade, isso atende os dois, tanto o homem quanto a mulher, né? É, claro, porque algumas mulheres, no caso, vamos colocar, são homossexuais, no caso. Então, não teriam como ter uma relação com homens, e sim com mulheres. Então, às vezes, elas também têm a parte de querer comprar um vibrador próprio que vibra, ou um anel peniano, porque ele não pode ser usado com um pênis, mas pode ser colocado nos dedos, pelo fato dele ser ajustado a qualquer tipo de grossura. Bacana. Tem mais um outro lá? Sim. Vamos falar sobre isso aqui, o que que é? Esse é um mini vibrador. Algumas mulheres, elas têm um pouco de preconceito até com o vibrador, como eu disse. Então elas optam um mini vibrador pelo fato dele ser uma coisa mais discreta, entendeu? Às vezes o parceiro dela olha assim, eu não vou aceitar você usar um vibrador em você. Entendeu? Eu tô vendo aqui que a gente tem essa... um plug. É um plug, né? Isso. É um plug e aqui a gente tipo um controle remoto. Isso. O mais gostoso de se usar isso aí seria no caso do parceiro ou a parceira segurar o controle. Porque no sexo, um dos dois vão manipular. Tanto em questão assim do plug, mas principalmente do controle. Porque alguém... 50 tons de cinza. Sim. Nessa linha, né? Sim. Eu posso fazer uma observação? Por favor. Esse plug eu acho ele bem interessante, por ele ser mais simples, ele torna-se menos agressivo. Um pênis mais realístico, temos que ter muito cuidado em levar sem antes preparar o parceiro. Porém porque esse... isso assusta, né? Assusta e outra, se for maior do que o parceiro, se entrar numa concorrência um pouco desleal, isso pode causar conflito. Só querendo interferir. O que ela falou foi interessante, porque eu tenho clientes que não vou citar os nomes, né? Mas que no caso compararam um vibrador comigo e a parceira deixou ele pelo fato do vibrador ser maior que o dele. Isso acabou causando constrangimento geral. E o cliente veio me falando, não, que você vendeu isso para mim. Eu tento agradar as pessoas, mas as pessoas têm que saber o que vai agradar elas. Então é uma coisa assim, é um preconceito que eles mesmos têm entre eles. Então tem que ser estudado, avaliado e comprado de uma maneira certa, sem querer prejudicar o parceiro. Fala pra mim uma coisa, o que mais as pessoas procuram no sex shop? O que mais sai? É interessante. Essa pomada aqui se chama anestésica anal. O interessante dela, ela... Pode abrir? Pode, né? Pode. Ela ajuda a fazer o sexo anal. Eu estava conversando com a nossa parceira aqui há pouco tempo atrás e então a gente estava entrando num conceito de que as pessoas hoje, elas têm muito tabu com o sexo anal. Pelo fato da maioria das pessoas terem assim, o sexo normal, assim e tal, só que o sexo anal hoje, ele pode ser prazeroso também. Tanto que a gente disponibiliza produtos para fazer ser mais confortável. Algumas mulheres não precisam disso e alguns homens também não precisam, porque eles gostam da sensação normal. Mas algumas já têm dificuldades de querer fazer o sexo anal pelo quê? Desconforto, dor até mesmo e o próprio preconceito de fazer, não vou fazer sexo anal, entendeu? Então esse produto, ele te dá a tolerância de você fazer o sexo anal sem sentir dor. Ter uma lubrificação normal do ânus, fazendo o pênis ter uma facilidade na questão da penetração. Isso deixa a pessoa mais confortável. Flaviane, quais são as queixas mais que as pessoas mais fazem quando entram dentro do seu consultório? Número 1 é a falta de preliminar. Tanto hoje a mulher ela é tão sobrecarregada que a mulher, assim, quando ela chega em casa, meia hora que ela tem, ela quer descansar, ela quer dormir, ela quer tomar aquele banho um pouco mais prolongado e o parceiro está lá super animado. Então, é a questão hoje ela se reajustar. Tá assim, vai demorar muito, né? Isso, assim? E aí a mulher tá lá, poxa, já é hoje, ai meu Deus, estou preparada, hoje eu não gostaria. Então, existe assim essa falta de preparação do casal, é algo assim muito visível. E segundo, às vezes, é lógico, o corpo da mulher, ela requer mais tempo, ela requer preparação, até em quantidade mesmo de sangue circulando na região pélvica da mulher é diferente do homem. Então, se a mulher ela já começa a se preparar durante o dia, com exercícios, que eu trouxe aqui até para falar um pouco sobre o pompoarismo, que é a bolinha, essa Bem-Ar que ela pode usar, que é uma bolinha que você vai trabalhar o fortalecimento da musculatura, ela vai trabalhar o fortalecimento e a saúde da mulher. Bola Bem-Ar, bolas Bem-Ar.
e ela trabalha o fortalecimento, só que quando a mulher ela faz todos os dias 5 minutos usando essa bola dentro do canal, o que ela faz? Ela trabalha o fortalecimento muscular, melhora muito a parte da libido da mulher. Então hoje eu percebo que os casais eles não têm tempo para se encontrar, ou às vezes fica o sexo mais mecânico, um sexo mais, não é um sexo de satisfação, de se curtir. Tanto que a média da relação sexual dos brasileiros hoje está em torno de 9 a 14 minutos do início, meio e fim. E a mulher precisa de 20, é o mínimo que a mulher precisa de aquecimento para ela se preparar para receber o parceiro. Olha, esse assunto, mas dá pano pra manga. Acho que a gente podia ficar aqui 1 hora conversando, porque é muito bacana e tem muita coisa para falar, né? Mas, Flaviane, eu acho que antes da gente acabar, eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro. O que é o livro? O que você colocou dentro desse livro? Esse livro foi a materialização de um sonho, que era fazer um livro-curso, no qual as mulheres às vezes não vêm até o espaço porque ela tem vergonha e não busca terapia, mas o livro ele é um passo a passo. Quero fazer uma noite diferente, uma massagem, uma técnica de um sexo oral, quero fazer o pompoarismo. Então eu fiz o livro, é um curso. E o último capítulo eu escrevi para os homens, porque os homens também fazendo tudo isso com as suas parceiras. Porque elas aprendem, elas ficam estimuladas e é gostoso você ter esse feedback do seu parceiro. Então o último capítulo é para eles. Então, só lembrando às mulheres ou aos homens que têm interesse em procurar uma terapeuta sexual e fazer uma consulta, pode ir no consultório da Flaviane, que lá na frente não tem escrito assim, terapeuta sexual. Não, ninguém nem vai saber. Isso, não é verdade? Com certeza. Isso é muito importante, né? É só ligar, né? agendar, com certeza. Descrição total. Mesmo que falar de intimidade, né, quanto mais reservado, com certeza melhor. Vitor, para poder finalizar, então, o pessoal, para poder adquirir os produtos, também não precisa de ir numa loja, pode comprar pela internet, né? Sim, o fato de eu trabalhar com uma loja virtual é para dar essa vantagem à pessoa. Às vezes elas têm o quê? Uma timidez de querer entrar num sex shop e não tem essa coragem. Então fica muito mais fácil elas entrarem na internet, acessar o site, chegar e falar, eu quero isso. Então a pessoa vai separar e vai ser uma coisa só ela e a pessoa. Ou seja, também se chegar na minha casa também, o porteiro do prédio não vai saber o que tem, porque não vem numa caixa, não. A coisa é tudo muito normal, tudo né? discreto. É isso aí. Olha, mais uma vez, deixa eu agradecer aqui a presença da Flaviane Brandenberg, chique o sobrenome, hein? É alemã. Pois é, terapeuta sexual, e o Victor Paviotti, que é proprietário de um sex shop. Obrigado mais uma vez e que vocês voltem outras vezes aqui no programa para a gente poder conversar, porque olha, é muito assunto para se falar, Estamos viu? aqui, eu estou à disposição. Nosso parceiro, a gente sempre está trocando ideias, com certeza, estamos juntos. Obrigado mais uma vez, tá certo? E olha, esse foi o assunto do terceiro bloco, né? Quente, né? Bem picante, pois é. Mas no próximo bloco, no quarto e último bloco do nosso programa, a gente vai curtir muita música com ele que está lançando o CD novo, Jura Fernandes. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais circuito aqui na Imagem TV. Não sai daí. Até já. Marina, oh Marina, é na beira do mar, Marina, oh Marina, oh Marina, é na beira do mar. E o programa Circuito já está de volta, agora é hora de muita música para poder animar ainda mais a nossa noite, o nosso programa. Jura Fernandes, seja bem-vindo ao programa, viu? Agradeço o convite, Gabriel, muito legal, eu tenho seguido você pelo Facebook, pela internet, tenho achado bem legal. A hora que você fez o convite, falei, maneiro, o momento vai ser bom. Que bom que você está aqui hoje para poder brilhantar mais o programa e trazer sua música, cara. Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu te falo aqui, eu sou seu fã, eu gosto do seu trabalho, viu? 1000 projetos, cara, a gente começa a fazer as coisas, então esse CD é um dos projetos que de repente a gente fechou para a gente começar outro, não deixar parar, a vida não pode parar. É verdade. Mas esse ano tá bem legal, eu tenho pintado umas ideias, tenho pintado coisas diferentes, estou finalizando a faculdade agora, então, como eu fiz vários estágios, comecei um outro projeto com música infantil e eu tinha que terminar esse CD já está indo para 1 ano e pouco já no estúdio. Pô, esse CD foi tão bacana. Mas ele está fresquinho, porque eu sei que ele chegou, pelo menos hoje a gente está gravando aqui, e tem o quê? Tem 24 horas que ele chegou, então está muito fresquinho, mas a gente vai falar dele ainda.
Eu quero voltar, eu quero falar bem do comecinho, porque eu sei que você participou de vários projetos e uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu não tenho por que não falar, né? Eu acho que foi o momento da Banda Casaca, porque você é um dos fundadores da Banda Casaca, né? O Casaca, cara, é engraçado que eu estou na faculdade agora e quando você está dentro da coisa, você não vê o tamanho que é. Porque a gente estuda na faculdade, por exemplo, o Congo, e você acaba caindo no Casaca, porque é uma referência. Quando você fala em parafolclórico, as coisas ficam mais fácil para a pessoa. Quando você fala assim, você conhece aquela música do Casaca? Então, aquela música é Congo. Então fica mais fácil. E você não vê o tamanho que era a coisa. E pra gente, naquele momento, cara, era uma diversão, não tinha um foco para, a gente vai ganhar muito dinheiro agora porque eu tive uma ideia. Não, a gente se divertia tocando aquele Congo e batendo tambor e tocando guitarra. Então o Casaca é um momento especial assim na minha vida. Eu viajei o mundo todo, conheci o Brasil todo com a história da gravadora. A gente tive a oportunidade de gravar nas Nuvens, que é um dos melhores estúdios da América do Sul, com o Liminha. Se você pega um produtor como... É um dos maiores produtores, né? Cara, gravou todo mundo. O Liminha gravou nos anos 80, desde todos os rock de 80. Abelha, Paralamas, tudo que tem direito. Gilberto Gil, Lulu Santos, todo mundo. Então, esse tipo de coisa, o Casaca me deu a possibilidade de fazer tudo isso. E eu me desliguei do Casaca em 2005, né, procurando outros caminhos. E quando veio a história de poder fazer faculdade, sabe, focar em outras coisas, eu me desliguei não, né, porque vira e mexe eu tô... é uma coisa que assim, você faz parte da história, então não tem porquê, por exemplo, você se afastar desse projeto tão bonito. Você sabe que essa semana, agora atrás, eu fui para Aracruz fazer uma palestra sobre aquele momento do Casaca. Eles estavam falando sobre música, aquela história, cai no Congo, cai no Casaca, e a gente foi conversar um pouco mas o Casaca é tipo assim, o que aconteceu, como é que você fez sucesso, como é que... E, na verdade, o sucesso, cara, fazer sucesso eu não sei o segredo, mas para você ter um fracasso é você querer agradar todo mundo. Então, o que a gente fazia naquele momento era falar do nosso vizinho, contar a história. E quando você está falando do seu vizinho, você atinge o mundo, cara. É uma coisa muito louca. Puxa um refrão de uma música do Casaca aí que fez parte da sua passagem pela banda, por favor. Tem várias, cara, mas o que eu gosto bem assim é... Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Oh, meu anjo nasceu, tudo o que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. E foi um momento muito marcante, né? Eu acho que depois que você também passou pelo Casaca, eu acho que também foi uma escola para você desenvolver seus outros projetos. É verdade que, eu comecei a mexer com produção. Esse CD, por exemplo, é toda produção minha. Foi dentro do Casaca que eu descobri que eu tinha essa coisa de sentar no estúdio, conseguir equilibrar tudo e fazer com que as coisas fluíssem rápido, porque o trabalho do produtor nesses momentos são fazer com que você tenha um período certo para que aquela gravação fique boa. Então, era trabalhar com muita gente, porque o Casaca era muita gente, era quando você tinha que trabalhar com o palco, com cena, com saber como movimentar, timbrar instrumento. É engraçado isso, porque no começo era só tambor, era tudo grave, estava tudo começando aqui, então ninguém sabia nada de equalização daquilo, nem nada. E para a gente foi tudo uma escola, para mim foi tudo um aprendizado e isso eu uso no dia a dia o tempo todo hoje. E como é que é para você vir de uma banda que, como você falou, né, tinha inúmeros integrantes. Hoje você tem um trabalho solo e eu acho que dá uma diferença tremenda, né? Mais ou menos. Você consegue produzir melhor ou não? Eu sou um cara muito de juntar com as pessoas. Eu sou muito de... Minha esposa fala isso. Um bom exemplo disso, eu acho que é esse CD aqui, que não tem só você, né? Não, tá todo mundo aí, é uma festa esse CD. A coisa de eu tenho um projeto, eu sempre agrego pessoas, porque eu gosto daquele momento ali. Às vezes você convida uma pessoa para fazer uma música, não é porque que aquela pessoa tem ideias, não, é o momento de você sentar com o cara e conversar, tomar um vinho. E a música é só um detalhe que aconteceu. Dentro desse CD, tem o Bruno do Forró Ravengar, que é um parceiro que fez Vento Sul, foi uma música que eu fiz com ele. Aí
Aconteceu de eu ir para Paris e tocar num festival lá e encontrar com o Forró Bem-TV no festival, em Paris, um encontro inesperado. Aquilo, naquele momento, a hora que a gente se encontrou, falou assim, cara, você não quer participar do meu CD, não? E aconteceu deles gravarem também uma música com a gente. Lagrimando toda parte do meu jardim, lá vai mais uma árvore, assim, lagrimando toda parte. E a natureza, meu bisavô, deixou pro meu avô, que existiu do meu pai até aqui. Não sei se vive pra quem vem depois de mim. Quem tá aqui no CD? O Bruno Ravengar. Bruno Ravengar, tá Carlos Papel, gravou Canção de Ninar. Carlos Papel é um dos grandes compositores do estado. Uhum. E ele falou para mim uma vez, falou, cara, gosto muito de uma música sua que chama Canção de Ninar. E essa música é sua? E aquilo ficou sabe, todas as músicas do CD são minhas. Então, no compositor falar para você que a música sua é boa, aquilo, qualquer um pode falar, mas aquilo dá um sinal para você estar no caminho certo. E quando pintou para gravar essa música, ela já tinha sido gravada na banda Tambores, logo que ela já é uma música antiga, mas vamos regravar, eu vou chamar Papel para cantar comigo. Então o Papel veio, foi uma. E você consegue colocá-la aqui pra gente agora, um trechinho dela? A Canção de Ninar é: vou cantar pra você dormir, e quando acordar ainda vou estar aqui. Vou cantar pra você dormir, e quando acordar ainda vou estar aqui. Ela pintou, essa música é minha e do João Fernandes, um irmão mais velho. Eu tenho o seu irmão do Renato, mas a galera não sabe. Renato, que é o vocalista do Casaque, e o meu irmão mais velho é cantor e trabalha com teatro lá. Ele me mandou esse refrão, que era que ele tinha feito para o filho dele. E falei, pô, João, vou fazer uma música com esse refrão. Depois mandei para ele. Agradecer, mandar um abraço para ele, porque ele deve ver o programa lá em São Paulo. Então vamos só dar uma recapitulada aqui. Bruno Ravengar. Carlos Papel. Camale. O Camale, que é um rapper. Que fez a música do Picolé, não é isso? Cara, a música do Picolé é uma música que a gente gravou ela no CD do Casaca. E ela deu o nome para o primeiro CD, que era no tambor, na casaca e na guitarra. Eu, quando resolvi regravar ela nesse disco, eu queria pôr uma cara nova. Então o Camale chegou a fazer uma letra nova. O Picolé, ela tem um refrão que é o mesmo. Picolé é uma música muito mágica, porque o refrão dela é: olha o picolé 10, quem quer picolé? Compra seu moço pra ajudar a família em casa, leva o picolé. Olha o picolé 10, quem quer picolé? Compra seu moço pra ajudar a família em casa, leva o picolé. Esse refrão foi uma criança que me encontrou no terminal e ele cantou para mim esse refrão e essa música nasceu. Para esse disco eu queria o mesmo ambiente, aí trouxe Camale, que Camale até contou uma história para mim que ele era vendedor de picolé. Quando era o Camale é uma figuraça, cara. Figuraça, aí ele falou, cara, eu era vendedor de picolé, então essa música foi feita, vou fazer uma letra. Daí ele fez uma letra, colocou no disco, ficou muito legal. Nessa música também tem o Daniel Dias, que é um trompetista excelente aqui do estado, que colocou uma pegada de jazz. Vou aproveitar para falar que o Felipe Dias e o Diego Damasceno, que foi a banda de base que fez comigo. Felipe Dias é um baixista genial e Damasceno foi o batera. E eu gravei as guitarras valendo no estúdio do Felipe Dias. A base da música foi toda gravada lá. Depois eu levei para minha casa para produzir. Quem mais está aí? O Nano Viana. Nano, bem que você tem que vir aqui no circuito, tá? Cara. Porque você vai no programa do REC, mas você não vem no circuito. Então você, por favor, venha sentar aqui no sofá e cantar com a gente, viu? Que poder de voz que o Nano tem. Eu tinha uma música que eu tinha feito que ia ser o lado B do disco. Era uma música que não tinha tanta ênfase, era uma música de amor. Começo da história, estrada de chão, um dia de chuva, solidão.
única música que eu não canto, é Nano que canta. É verdade. No dia que eu vi, acho que um clipe que vocês soltaram dessa música. Esse clipe em Paris, é bom falar isso. Coisa chique, né? Pois é. Paris. E pra piorar, o meu tempo tá acabando ainda. Oh, meu Deus. Mas olha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá. Vamos fazer um lobby do CD? Vamos, Olha, só lembrando que o novo CD do Jura, o Special Gig. Special Gig. Fino, cara, né? Eu gostei da capa, muito bacana. Acho que você registrou aqui todas as pessoas, as participações, né? Verdade. E tá no iTunes, é isso? Tá no iTunes, pode ir lá entrar lá. Tá em todas as lojas virtuais. E oficialmente no iTunes, essa semana ele já, se você bater Jura Fernandes lá, você já acha o CD lá. Agora, você de casa pode faturar sim. Eu tenho 2 CDs do Jura para poder presentear você de casa. Manda um e-mail agora. euquero@imagem.tv.br. Você coloca lá no assunto CD Jura Fernandes, porque aí se você for um dos 2 primeiros e-mails que chegar na nossa caixa postal, você pode sim levar para casa, a gente vai entregar aí, ó, na sua casa. Aqui, que música a gente pode encerrar o programa? Mas antes de você cantar. Vamos fazer Vento Sul, que é uma música minha. Essa música é linda, né? Tem o clipe que, inclusive, o clipe passa na programação da Imagem TV, que é lindo, maravilhoso. Neymar Carvalho, é verdade. Vento sul, maré de março, céu azul. Vento sul, maré de março, céu azul. Ô Jura, eu quero te agradecer. Obrigado. Obrigado. Você está desde o comecinho com a gente aqui no programa acompanhando. Local genial, local que novo, bom. Ficou bem bacana. E olha, eu desejo a você, cara, acho que todo o sucesso que eu desejo pra mim, eu divido ele com você também, sabe? Você é um cara top, você é um profissional de se tirar o chapéu, apesar de seu ficar na cabeça, mas pode tirar porque é merecedor. A gente tem trabalhado muito, eu acho que eu só agradeço. Isso daí é um filho que está nascendo e galera que estiver interessado, me procura pelo Facebook. Eu ainda tenho algumas cópias porque está sendo distribuído por uma gravadora independente, que é a Trattori. Então os CDs vão ficar com ela e a galera que quiser o CD com autografado, dá uma ligada para mim que a gente arruma o CD lá. Tá certo. E lembrando a você de casa que o nosso programa é inédito toda terça-feira, sempre às 11 horas da noite. Sempre um programa novo para você, tá? E reprise diária de segunda a segunda em 2 horários, às 3 da tarde e às 11 da noite. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência e mais o quê? É só isso, né? Tá certo. Obrigado. Vamos encerrar de música então? Valeu, um beijo pra você de casa e Jura Fernandes com a gente. Vento sul, maré de março, céu azul. Vento sul, maré de março, céu azul. Quando o sol brilhar, vou saber que é um sinal